Eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Feche os seus olhos e vamos iniciar com a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, obrigada por esse momento, Senhor, de estarmos aqui mais um dia lendo a Tua Palavra, mais um dia envolvidos nesse propósito, Senhor, anual, que é ler a Bíblia inteira neste ano de 2025. Continue nos ajudando nas leituras diárias, nos dando da Sua graça. Nos ajuda, Pai. Tu és fiel e poderoso, o Senhor é Deus que pode todas as coisas, que as Tuas misericórdias nos alcance todos os dias, Senhor, que Teu Espírito Santo também possa ser intérprete da Tua Palavra diante da leitura que fizermos nesse dia de hoje. Nos ajuda, perdoa os nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém e amém. As nossas leituras diárias de hoje estão em 1 Crônicas, capítulos 22, 23, 24, 25, Salmos 78, Romanos, capítulo 5. 1 Crônicas 22 diz assim: Então disse Davi: Este é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, e do altar de holocaustos para Israel. Preparativos para o templo. Davi deu ordens para que se reunissem os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedra para prepararem pedras lavadas para a construção do templo de Deus. Ele providenciou grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiças para as portas, e mais bronze do que se podia pesar. Também providenciou mais toras de cedro do que se podia contar, pois os sidônios e os tírios haviam trazido muito cedro para Davi. Davi pensava: meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser bem extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo: Meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus. Mas veio a mim essa palavra do Senhor: Você matou muita gente e empreendeu muitas guerras. Por isso não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Mas você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. É ele que vai construir um templo em honra ao meu nome. Eu serei seu pai, e ele será meu filho, e eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo do Senhor, o seu Deus, conforme ele disse que você faria. Que o Senhor lhe dê prudência e entendimento, para que você obedeça a lei do Senhor, o seu Deus, quando ele o puser como líder de Israel. E você prosperará se for cuidadoso em obedecer os decretos e a lei que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem se desanime. Com muito esforço providenciei para o templo do Senhor 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata e mais bronze e ferro do que se pode calcular, além de madeira e pedra. E você ainda poderá aumentar a quantidade desse material. Você tem muito trabalho e tem muitos trabalhadores, cortadores de pedras, pedreiros e carpinteiros, bem como especialistas em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze e ferro. Agora comece o trabalho e que o Senhor esteja com você. Então Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem seu filho Salomão. Disse ele: Certamente o Senhor, o seu Deus, está com vocês e lhes concedeu paz, pois ele entregou os habitantes dessa terra em minhas mãos, e ela foi submetida ao Senhor e ao seu povo. Agora consagrem o coração e a alma para buscar o Senhor, o seu Deus. Comecem a construir o santuário de Deus, o Senhor, para que vocês possam trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados que pertencem a Deus para dentro do templo que será construído em honra ao nome do Senhor. Capítulo 23. Os Levitas. Já envelhecido, de idade avançada, Davi fez do seu filho Salomão rei sobre Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Os levitas de 30 anos para cima foram contados e o número total deles chegou a 38.000. Davi escolheu 24.000 deles para supervisionarem o trabalho do templo do Senhor e 6.000 para serem oficiais e juízes. 4.000 para serem guardas das portas, 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos musicais que Davi tinha preparado com esse propósito. Davi repartiu os levitas em grupos que descendiam de Gerson, Coate e Merari, filhos de Levi. Os descendentes de Gerson. Dos filhos de Gerson, Ladã e Simei. Estes foram os filhos de Ladã: Jeiel, o primeiro, Zetã e Joel, 3 ao todo. Esses foram os filhos de Simei:
Selomote, Aziel e Arã, 3 ao todo. Esses foram os chefes das famílias de Ladã. E os filhos de Simei foram Jaate, Ziza, Jeus e Berias. E estes foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Jaate foi o primeiro a Ziza, o segundo, mas Jeus e Berias. Não tiveram muitos descendentes, por isso foram contados como uma única família. Os descendentes de Coate. Dos filhos de Coate, Arão, Anrão, Isá, Hebron e Uziel, 4 ao todo. Estes foram os filhos de Anrão, Arão e Moisés. Arão foi separado, ele e seus descendentes para sempre, para consagrar as coisas santíssimas, oferecer sacrifícios ao Senhor, ministrar diante dele e pronunciar bênçãos em seu nome. Os filhos de Moisés, homens de Deus, foram contados, como parte da tribo de Levi. Estes foram os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Sebuel foi o chefe dos descendentes de Gerson. Reabias foi o chefe dos descendentes de Eliezer. Eliezer não teve nenhum outro filho, mas Reabias teve muitos filhos. Selomite foi o chefe dos filhos de Isá. Estes foram os filhos de Hebron. Zerias foi o primeiro, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro, Jecameão foi o quarto. Estes foram os filhos de Uziel, Mica o primeiro e Isias o segundo. Os descendentes de Merari. Os filhos de Merari, Mali e Musi. Estes foram os filhos de Mali, Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos, teve apenas filhas. Os primos delas, os filhos de Quis, casaram-se com elas. Estes foram os filhos de Musi, Mali, Heder e Jeremote, 3 ao todo. Estes foram os descendentes de Levi, pelas suas famílias, os chefes de famílias conforme registrados por seus nomes e contados individualmente, ou seja, os de 20 anos para cima, que serviam no templo do Senhor, pois Davi dissera, uma vez que o Senhor, o Deus de Israel, concedeu descanso ao seu povo e veio habitar para sempre em Jerusalém. Os levitas não mais precisam carregar o tabernáculo nem os utensílios usados em seu serviço. De acordo com as instruções finais de Davi, foram contados os levitas de 20 anos para cima. O dever dos levitas era ajudar os descendentes de Arão no serviço do templo do Senhor. Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação de todas as coisas sagradas e das outras tarefas da casa de Deus. Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para ofertas de cereal, dos bolos sem fermento, de assar o pão e misturar a massa, e de todos os pesos e medidas. Além disso, deviam se apresentar todas as manhãs e todas as tardes para dar graças e louvar ao Senhor, e fazer o mesmo, sempre que holocaustos fossem apresentados ao Senhor nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas. Deviam servir regularmente diante do Senhor, conforme o número prescrito para eles. Dessa maneira, os levitas ficaram responsáveis pela tenda do encontro, pelo lugar santo e pela assistência aos seus irmãos e descendentes de Arão e pelo serviço do templo do Senhor. Capítulo 24. O serviço dos sacerdotes. Os filhos de Arão foram assim agrupados. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos, apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, descendente de Eleazar e de Aimeleque, descendente de Itamar, Davi os dividiu em grupos para que cumprissem as suas responsabilidades. Havia um número maior de chefes de família entre os descendentes de Eleazar do que entre os de Itamar. Por isso eles foram assim divididos, 16 chefes de família dentre os descendentes de Eleazar e 8 dentre os descendentes de Itamar. Eles foram divididos de maneira imparcial mediante sorteio, pois havia líderes do santuário e líderes de Deus, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar. O escriba Semaías, filho do levita Natanael, registrou os nomes dele na presença do rei, dos líderes dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de famílias dos sacerdotes. Dos levitas, as famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas alternadamente. A primeira sorte caiu para Jeoiaribe, a segunda para Jedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Mianim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezir, a 18ª para Apises, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jezreel, 21ª para Jaquim, 22ª para Gamul, 23ª para Delaías, 24ª para Mazarias. Conforme essa ordem, eles deveriam ministrar quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescrições deixadas por Arão, antepassado deles, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia lhe ordenado. O restante dos levitas. Esses foram os chefes de outros levitas. Os descendentes de Arão,
Subael, os descendentes de Subael, Gedias, quanto a Rebaías, e Cias foi o chefe de seus filhos. Os descendentes de Issá, Selomote, os filhos de Selomote e Jaate, os descendentes de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto, os descendentes de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Sami, os descendentes de Isias, irmão de Mica, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jazias, Beno, os descendentes de Merari, por Jazias, Beno, Soão, Zacur e Ibre, de Mali, Eleazar, que não teve filhos, de Quis, Jerameel, e foram estes os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote. Estes foram os levitas de acordo com as suas famílias. Eles também tiraram sortes na presença do rei Davi, de Zadok, de Ameleque e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas, assim como fizeram seus irmãos. Os descendentes de Arão, as famílias dos irmãos mais velhos foram tratadas da mesma maneira e as dos mais novos. Capítulo 25. Os músicos. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Essa é a lista dos escolhidos para essa função. Os filhos de Asaf, Jacú, José, Netanias e Assarela. Os filhos de Asaf estavam sob a sua supervisão e ele, por sua vez, profetizava sobre a supervisão do rei. Os filhos de Jedutum, Gedalias, Zenri, Jesaías, Simei, Esabias e Matitias, 6 ao todo, sob a supervisão de seu pai Jedutum, que profetizava ao som da harpa para dar graças e louvar o Senhor. Os filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Zebuel, Beremote, Ananias, Enani, Eliata, Gidalti, Romantiezer, Josbecasa, Malote, Uti e Maaziote. Todos esses eram filhos de Emã, o vidente do rei. Esses lhe nasceram conforme as promessas de que Deus havia de torná-lo poderoso, e Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. 14 filhos e 3 filhas. Todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais, quando ministravam a música no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas, na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã estavam sob a supervisão do rei. Eles e seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizavam 288. Então, tiraram sortes entre jovens e velhos mestres e discípulos para designar suas responsabilidades. A primeira sorte caiu para José, filho de Asaf, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A segunda, para Gedalias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A terceira, para Jacú, com seus filhos e parentes. Ao todo 12. A quarta, para Ize, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A quinta, para Netanias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A sexta, para Buquias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A sétima, para Jezarela, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A oitava, para Jesaías, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A nona, para Matanias, com seus filhos. Eram ao todo 12. A décima, para Simei, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 11ª, para Azareel, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 12ª, para Asabias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 13ª, para Jubael, com seus filhos e parentes. Ao todo 12. A 14ª, para Matitia, com seus filhos e parentes. Ao todo 12. A 15ª, para Jeremote, com seus filhos e parentes. Ao todo 12. A 16ª, para Ananias, com seus filhos e parentes. Ao todo 12. A 17ª, para Josbecasa, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 18ª, para Anuni, com seus filhos e parentes. Era ao todo 12. A 19ª, para Malote, com seus filhos e parentes. Era ao todo 12. A 20ª, para Eleata, com seus filhos e parentes. Era ao todo 12. A 21ª, para Oti, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 22ª, para Gidalti, com seus filhos e parentes. Era ao todo 12. A 23ª, para Maaziote, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 24ª, para Romantiezer, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. Salmo 78. Poema da família de Asaf. Povo meu, escute o meu ensino, inclina os ouvidos para que eu tenha a dizer. Em parábola abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração. Os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei. E ordenou aos nossos antepassados
que a ensinassem aos seus filhos e de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, destinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha, não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que ele lhe havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados, na terra do Egito, na região de Zoan. Dividiu o mar para que pudesse passar. Fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto. Deu-lhe tanta água, como a que flui das profundezas da pedra fez cair, regatos e flui água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a segunda brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer. Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se com fogo, atacou Jacó, e sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder. Salvador. Contudo, ele deu ordem às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná, para que o povo comesse. Deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos. Enviou-lhe comida à vontade. Enviou do céu o vento oriental, e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó. Bando de aves como areia da praia levou a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Mas antes de saciar o apetite, quando ainda tinham comida à boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. A despeito disso tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. Por isso, ele encerrou os dias deles como um sopro, e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. Com fervor se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso. Perdoou-lhe a maldade e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o santo de Israel. Não se lembravam da sua mão poderosa no dia em que o redimiu do opressor, do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoan, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiam beber das suas águas, e enviou enxames de moscas que o devoraram, as rãs que o devastaram, quando entregou as suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas com a saraiva, e a sua figueira brava com a geada, quando entregou o gado deles ao granizo, os seus rebanhos aos raios, quando os atingiu com sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores, abriu caminho para sua ira, não os poupou da morte, mas os entregou à peste, matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil das tendas de Cã, mas tirou seu povo como ovelhas e o conduziu como a um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam, distribuiu-lhes as terras por herança e deu suas tendas às tribos de Israel, para que nelas habitassem. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram aos seus testemunhos, foram desleais e infiéis como os seus antepassados, confiáveis como arco defeituoso. Eles os irritaram. Com os altares idólatras, com seus ídolos, lhe provocaram ciúmes. Sabendo Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, as viúvas já nem podiam chorar. Então o Senhor despertou como que de um sono, como um guerreiro despertado do domínio do vinho. Fez retroceder a golpes seus adversários e os entregou à permanente humilhação.
Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o Monte Sião, o qual amou. Construiu o seu santuário como as alturas, como a terra o firmou para sempre. Escolheu seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio das ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com as mãos experientes os conduziu. Romanos, capítulo 5. Paz e alegria. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e essa graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. O caráter aprovado é a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. De fato, nos devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora temos sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Morte em Adão, vida em Cristo. Portanto, da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação, que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. Já peço perdão por minha voz. Não estou bem de saúde, né? Mas o Senhor, Ele vai dando graça e nós vamos estar aqui todos os dias, de segunda a sexta, debaixo da misericórdia de Deus, gravando aqui as leituras diárias, todos os dias. Amém? Amanhã estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.